Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Sementes de Amor. Meu nome é Rafael. Nós trataremos o assunto chamado Adoração Não Dividida, do livro Ídolos do Coração, da autora Elyse Fitzpatrick. O tema deste estudo é muito profundo, pois a autora expõe nossa fragilidade, porque todos nós amamos alguma coisa. E normalmente colocamos nossa confiança nisso. Porém, a palavra de Deus nos instrui a amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o nosso desafio nesse mundo que vivemos. E de fato devemos amar mesmo. Amar as pessoas, os colegas, os amigos. Porém, a nossa prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro em nossa lista de prioridades. O livro nos traz uma narrativa sobre Lucas 10, dos versículos 38 a 42, onde eu vou estar lendo aqui. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se quieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Cristo amava tanto Maria quanto Marta. E nós vemos no relato que ambas queriam servir a Jesus. Porém, Jesus disse que Marta escolheu a boa parte. Quem senta aos pés de Jesus está pronto a aprender, disposto a ouvi-lo, e isso foi o que Marta fez, como nos apresentou o texto. Quando você abre e lê a sua Bíblia, Deus está falando com você. Jesus está falando com você. Você está aos pés do Mestre. Esse texto deixa bem claro que vida com Deus precede trabalho para Deus. Infelizmente, nós vivemos ocupados demais, corremos demais, estressados demais, com muitas e muitas demandas. Talvez esse vídeo faça você pensar um pouquinho na sua agenda diária. Deus está mais interessado em nosso coração do que em nosso trabalho para Ele. E nisso acaba surgindo algumas perguntas. Exemplo, como nós temos gasto o nosso tempo? Como nós temos encarado essa correria nossa do dia a dia, trabalho, família, casa, filhos? Como andam os nossos cultos domésticos? Quanto tempo investimos nos estudos das Escrituras? A autora faz o seguinte comentário: você conhece alguém excessivamente dedicado ao Senhor, todo voltado a amá-lo? E ela responde: eu não conheço, aliás, não creio que isso seja possível. Richard Baxter diz o seguinte: não é possível amar demais a bondade infinita. Não estou falando sobre alguma devoção mística que impede um modo de vida responsável. Eu estou falando da dificuldade que sentimos quando tentamos dedicar nossa vida diária, a cada momento a amar, a adorarmos e servirmos ao Senhor. Mesmo com envolvimento ministerial, precisamos com frequência nos indagar: quanto tempo tenho passado aos pés de Jesus? Verdade seja dita, temos muito mais a ver com Marta do que com Maria. Temos fortes amores concorrentes em nossos corações. Muitas vezes gastamos mais tempo na obra de Deus do que com o próprio Deus. Temos facilidades em criar concorrência em nossos corações. Muitas vezes nossos deuses são trabalho, dinheiro, filhos, até o próprio ministério. E novamente a autora comenta: é fato que muitas vezes
grande parte do trabalho que realizamos para o Senhor é, na realidade, uma forma de tentarmos salvar a nós mesmos, merecer bênçãos ou justificar nossa existência. Esse não é um problema apenas de Marta, pois ouvimos as palavras do Senhor dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. João, capítulo 6, verso 27. Lucas, capítulo 21, verso 34, nos diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de ansiedade da vida. Então nós vemos aqui alguns alertas. Por que é tão fácil nos enchermos de preocupações e nos vermos presos? Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos e supomos que eles nos salvarão e provarão para nós. Porém, a Bíblia nos diz, Êxodo capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses além de mim. Por isso, volto a dizer, o que temos priorizado em nossas vidas? Nós sabemos que a vida passa tão rápido, né? O dia mal começou, a gente já tem muitas vezes tanta coisa já formatada, todo o script criado para o dia. E é estranho muitas vezes a gente dizer que nós não temos tempo para o Senhor do tempo, né? Então, eu oro a Deus para que esse estudo abra nosso entendimento, nos ajude de fato a priorizar o que precisa ser priorizado mesmo e que nós encontremos na nossa agenda um tempo exclusivo para o Senhor, né? Talvez você possa estar pensando aí, não, mas eu passo o tempo todo em oração, no ônibus. Sim, eu creio nisso. Mas a Bíblia também nos diz que nós precisamos de um tempo a sós com o Senhor, no quarto, para confessar os nossos pecados, para a gente ter um tempo com maior qualidade e com uma probabilidade de praticamente zero distração. Os puritanos interpretavam a devoção plena a Deus com alguns verbos. Vamos lá. Conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus. Adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele. Lembrar-nos dele e tê-lo em mais alta consideração. Honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo. E, consecutivamente, o livro também nos traz mais alguns questionamentos, na verdade, né, para que nós venhamos a refletir da seguinte forma: penso em Deus continuamente ou só de vez em quando? Nos momentos em que desejo algo ou preciso de algo? Medito em seu caráter, em sua santidade, em sua bondade, em seu amor? Lembro-me de Deus em tudo o que faço e digo ou raramente penso nele? Confio verdadeiramente em Deus ou confio em outras coisas, como o meu currículo ou meu trabalho? Confiamos no Deus que adoramos. Diante das adversidades, quando parece que tudo pelo que você trabalhou está prestes a se transformar em fumaça, quando os filhos estão doentes, quando a vida não vai lá muito bem, quando existe algum conflito na igreja, as perguntas que devemos fazer a nós mesmos eu confio mesmo em Deus? A gente crê que Deus é sábio, bom e poderoso o suficiente para realizar a sua vontade e nos conduzir até Ele? Consigo ouvi-lo dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seria bom se pudéssemos ter sempre essa confiança, mas em muitos momentos somos vacilantes e questionamos muitas vezes a bondade e a veracidade de Deus. Creio que Deus é bom e que posso confiar em sua palavra.
mas essa convicção sempre ou normalmente compete com outras crenças e medos em meu coração. Dessa forma, vemos como em muitos momentos somos desobedientes ao primeiro mandamento e nos apegamos a outros deuses. Os deuses da minha razão, os deuses da exaltação, da salvação e do amor próprio, em vez de desenvolver confiança e devoção absoluta ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Antes de negar a Cristo, na noite da crucificação, Pedro achava que adorava plenamente ao Senhor. Pedro supôs equivocadamente que seu amor por Cristo fosse mais forte do que outro amor e declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Marcos capítulo 14, verso 31. E Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Marcos capítulo 14, verso 30. Pedro tinha outros deuses. Pedro se imaginou forte o suficiente para ser seu próprio Salvador. Dias após a ressurreição, na praia, Jesus preparava o café da manhã para seus discípulos, confrontando Pedro ternamente. Ali houve restauração graças ao amor do nosso eterno Deus. Existe saída em Cristo. Ele pode nos transformar pelo poder do teu Santo Espírito. Cristo sabe das nossas fraquezas, sabe de todas as coisas. Em Romanos, capítulo 8, diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de nossas falhas e nossas fraquezas, Deus sabe de todas as coisas. Se você realmente crê no Filho de Deus, você é uma pessoa salva. Apesar dos fracassos, dos deslizes, dos pecados, o Senhor continua te amando e em breve nos encontraremos. Espero que esse estudo tenha falado ao teu coração e que a gente possa meditar no que foi dito aqui, um estudo de uma certa forma com implicações repetitivas, né, no nosso dever em adorar, em louvar e reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, seja no dia bom e seja no dia ruim. Que Deus lhe abençoe. Abraço.